Fala pessoal, então, na última aula nós vimos a teoria dos semicondutores, vimos as polarizações do diodo e hoje nós veremos então a aplicação do nosso diodo em um circuito retificador de meia onda, beleza? Então assim pessoal, antes de mais nada, nós vamos analisar três situações de acordo com a nossa ilustração, tá? Então aqui vocês podem ver uma fonte geradora de tensão alternada, o primário de um transformador, o secundário e a etapa de alimentação da nossa carga, tá? Então, pessoal, o que a gente pode perceber aqui? No primário do nosso transformador, a tensão de alimentação é no valor de 220 volts. A nossa frequência é 60 Hz. E no secundário do nosso transformador, então, nós temos uma tensão alternada de 12 volts, tá? Antes de qualquer coisa, pessoal, tem alguns valores, algumas nomenclaturas que nós devemos, então, falar, tá? A primeira delas é o nosso VRMS, tá? O que é o nosso VRMS, então, pessoal? Esse aqui é o nosso valor médio eficaz na variação da tensão de acordo com o tempo, tá? Então, nós sabemos que a tensão alternada ela vai de 0 até o seu pico, volta. Então, nesse ciclo todo, nós temos um valor que é o valor médio, tá? Então aqui, ó, analisando o primário, nós percebemos então que nós temos então o semiciclo positivo, ele atinge o pico, depois ele volta, vai até o semiciclo negativo e ele vai então fazendo esse ciclo, tá? Na nossa frequência de 60 Hz, tá? Então assim, ó, o que a gente precisa entender? Nós temos o nosso valor de tensão médio, que nesse caso o nosso VRMS é no valor de 220 volts. Nós temos também, então, a nossa tensão de pico, que é o nosso VP, e máximo, né? E nós temos o nosso VP mínimo, tá? Que vai estar no nosso semiciclo negativo, tá? Então, antes de mais nada, pessoal, a gente já determinou, então, que o nosso VRMS é no valor de 220 volts. E o que a gente precisa achar agora, então? Precisamos achar a nossa tensão do nosso pico, nosso VP, tá? Então, como que eu descubro isso? A equação que dá, então, esse valor é determinada através da multiplicação entre o nosso VRMS vezes raiz de 2, tá? Então, vamos achar aqui, pessoal. A gente já sabe que o nosso valor do VRMS é 220 volts. Nós multiplicamos ele por raiz de 2, tá? Então, pessoal, o nosso VP, fazendo as contas, vai ser, então, 311 volts, tá? Então, o nosso VP máximo vai ser 311 volts e o nosso VP mínimo, então, vai ser menos 311, tá? Se eu quiser saber, então, o valor entre um pico e outro, eu tenho que somar essa diferença, tá? Então, o que a gente vai ver aqui? Esse valor vai ser, então, o valor de pico mínimo mais o valor máximo. Então, o percurso entre o deslocamento de um valor máximo até o valor mínimo vai nos dar, então, o somatório, que vai ser 622 volts, tá? Então, o que a gente achou aqui? No caso aqui, VPP, tá? Valor de pico a pico. Nós achamos, então, o valor médio eficaz, que nós já sabíamos que foi dado através do da nossa ilustração ali, nosso valor de 220 volts, achamos a nossa tensão de pico, achamos então o valor de VPP, tá? Então eu quero que vocês atentem, tá, no secundário do nosso transformador. Como ele ainda não passou pela etapa retificadora, pessoal, nós temos também uma tensão alternada, tá? Então, todos os valores que nós achamos, eles vão ser, tá, na mesma proporção que nós vimos antes, tá? Então vai ser com a mesma lógica de funcionamento. Então assim, ó, o nosso valor de VRMS no secundário vai ser então de 12 volts, tá? O nosso VP, a nossa tensão de pico máxima e a tensão de pico mínima, ela vai ser então da mesma forma que a gente determinou, tá? Então eu vou chamar aqui de VP2, que é VP, no caso, a tensão de pico de secundário, vai ser igual ao nosso VRMS, que a gente já sabe que é 12 volts, vezes raiz de 2, da mesma forma que a gente tinha feito antes, tá? Então, olhem aqui esse valor. A tensão de pico de secundário vai ser aproximadamente no valor de 16,9 volts, tá? Para achar o VPP,
No caso, então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez antes. Se a gente arredondar aqui para 17, o nosso valor, então, vai ser em torno de 34 volts, tá? Beleza? Tranquilos? Então, pessoal, agora a gente vai fazer um pouco diferente, tá? Se eu quiser, então, aqui acoplar um voltímetro, tá? Vejam bem, o voltímetro, a gente está ligando ele em paralelo, que a gente já estudou, a gente sabe que a ligação desse instrumento é assim, e a gente quer medir, então, a nossa tensão no resistor 1, tá? Então, algumas coisas que a gente precisa se atentar. A gente sabe, então, que na alimentação alternada, horas o sinal é positivo, horas é negativo. Quando atinge, então, o semiciclo negativo, a gente inverte, tá? Tendo o nosso sinal de polarização do nosso diodo de maneira diferente, tá? Do nosso diodo, aqui nesse caso eu vou chamar ele de D1. Então, pessoal, como a gente já viu, quando a gente faz a polarização negativa no nosso anodo, nós sabemos que ele vai atuar como uma chave aberta, tá? Não vai circular corrente. Já quando nós polarizarmos ele diretamente com uma tensão positiva no nosso anodo, então ele vai conduzir com uma chave fechada. Retratando então para o nosso plano cartesiano, vai ser dado então da mesma maneira. Então a gente pode ver aqui, ó, quando ele conduz, nós temos então a circulação de corrente, nós temos o nosso semiciclo positivo. Quando ele corta, então, pessoal, ele não vai passar para o semiciclo negativo. Então, a alimentação no resistor, ela vai ser unilateral, tá? Ela vai ser pulsante, tá? Pulsante. Mas ela é unilateral, tá? Então, aqui, ó, para poder determinar o valor da nossa tensão média, tá? Aqui eu posso abreviar como Vmed aqui. Então, pessoal, a gente vai determinar através, então, da subtração entre o valor de pico, tá, do nosso secundário transformador, menos a queda de tensão no nosso diodo, que a gente já conversou sobre isso. Tudo isso vai ser dividido por π, tá? Então, para determinar esse valor médio, eu vou ter que, então, subtrair o valor de pico. Como a gente já tinha calculado antes, o valor de pico é 16,9 volts, menos 0,6 ou 0,7, tá? Geralmente a gente trabalha entre esses valores de queda no nosso diodo. Isso aí vocês podem olhar lá no datasheet, que vai ter a informação mais precisa, mas geralmente os valores atribuídos são 0,6 ou 0,7 volts. Tudo isso dividido por 13,14, que é o nosso valor de π, tá? Então, fazendo os cálculos aqui do nosso valor de tensão média, nós temos então que isso aqui vai dar aproximadamente 5,15 volts, tá? Então o nosso valor médio que nós temos aqui de tensão, passando aqui, indicando pelo nosso voltímetro, vai ser então 5,15 volts, tá? Isso aqui já é o valor da nossa retificação, tá? Depois a gente vai entender melhor as outras denominações de outros circuitos com retificador, como onda completa, depois a etapa de filtro, depois a etapa de regulação, tá? Mas basicamente os valores que nós deveríamos determinar, como o valor de VRMS, tensão de pico a pico, a nossa tensão média no nosso resistor depois da retificação, nós já determinamos, tá? Então, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima aula, pessoal.